qual é a tua perspectiva sobre a reação do FMI, por exemplo, a esse posicionamento do Nayib Bukele em El Salvador? A reação é essa que está escrita no livro. Eles vão ampliar passaporte vacinal, eles vão ampliar câmeras, vai ter mais câmera do que a gente no mundo inteiro em poucos anos, como é na China. Eles vão tentar gravar tudo que a gente falar, vão tentar gravar o que a gente vê com o wearable, com tudo isso. Vão ter vários países aí, como já foi tentado no Brasil, legalizar a obrigatoriedade de logar para acessar a internet, botar na cadeia se você acessar a internet sem colocar a sua carinha lá, com reconhecimento facial e tudo. Eles vão avançar no totalitarismo, é inevitável. A perda de poder vai fazer com que eles usem mais violência, e o uso de violência, o uso de qualquer poder, o destrói. Desculpa, Renato, mas você está falando a gente está desenhando um cenário. Eu estava falando mais especificamente desse texto que saiu, desse cara que trabalha no FMI. O FMI vai apoiar ou não vai a destruição de moedas alodiais? O FMI vai ou não começar a apoiar mais e mais a destruição de moedas alodiais? O FMI, olha quantas publicações ele tinha de CBDC nos últimos 12 meses e nos 12 meses anteriores. Eles vão pregar cada vez mais CBDC, eles vão pregar cada vez mais passaporte vacinal. Você não vê a FMI falando a merda de negócio de pandemia. Agora, o que eles têm a ver de pandemia, porra? Como é o nome do órgão lá de saúde, tá querendo fazer congelamento de aluguel nos Estados Unidos? Os caras, pra eles agora, não tem mais limite de poder, a ilegalidade é absoluta. Os caras estão indo pra tudo ou nada, né? E da questão do CBDC, já dá artigos já desde 2013, já os artigos sobre o CBDC do FMI, que até o próprio URGS tinha feito um levantamento escrito sobre isso. A parte da psicologia, que estuda os comunistas, que estuda os vagabundos, chama ponerologia política, de Lobachevsky. A gente, inclusive, já conversou sobre esse livro aqui. Ele mostra, é um estudo o cara é psiquiatra, tem vários psiquiatras que estudam, isso é uma área da psiquiatria, a psique de um comunista não é uma pessoa normal, porra. Inclusive, ele demonstra que, sistematicamente, em vários países estudados, tem entre 4% e 7% de psicopatas mesmo, de comunista, psicopata ponerológico, e tem aí entre 23% e 30% de histéricos, porra. Isso é a taxa normal. Tem 37% em qualquer população de pessoas extremamente vulneráveis a votar nessas merdas. E muito mais na hora que você dá poder político à criança mental. Por que o governo não permite você ter uma arma até 25 anos e quer que você vote com 16? Porra, porque eles querem que com mais criança mental possível vote e manter você criança mental para sempre. É esse tipo de discussão que a gente tem no livro. Eu acho que imediatamente o FMI vai estimular a CBDC, vai estimular a proibição e restrição de moedas alodiais, de moeda física, de ouro, de prata, de Bitcoin, da porra toda. E fake news, que inclusive o Trump que inventou essa expressão e foi adotada pela esquerda. E o combate de fake news vai começar com a restrição de acesso à internet. Vai ser crime você acessar a internet sem logar, em pouco tempo. Não vai ter mais moeda física, o governo vai ter controle total de todas as transações. E aí eu quero ver como é que a boca de fumo, você vai aceitar o Pix na boca de fumo? Você acha que o jogo do bicho vai aceitar o Pix? Esses caras precisam, é por isso que eu digo que é urgente. Inclusive no livro a gente fala da infraestrutura básica de cada era. A infraestrutura básica dessa era, na minha opinião, para responder a essa ameaça da FMI, são reais, dólares e índices e commodities sintéticas geradas através de Bitcoin colateralizado para a gente resolver o problema dos mercados negros e cinzas, que eu já falei com o Becas, não é isso, Becas? E o que eles querem manter aí. O quê? E o que eles querem manter é praticamente o que a França faz lá com os países africanos, né, que é manter a colonização financeira. E porque muito antes da lei ser aprovada, eles já estavam ameaçando, porque El Salvador já devia a eles 1 bilhão dos empréstimos que eles tinham pego com o FMI, e eles já estavam começando a soltar pequenas notas. Não façam isso, não façam isso. E aí o que eles vão começar a fazer agora é ameaçar, até chegar ao ponto que eles vão partir por tudo ou nada. A questão é que a teoria dos jogos, ela deixa muito alta em qualquer tipo de cartel. O retorno a quem fuleirar no cartel é muito alto. Se você viver num ambiente de legalidade, que o cartel não tem como retaliar violentamente contra nenhuma das partes, o cartel ele funciona, ele não funciona. Porque vai ter um estímulo muito grande de fuleirar e quebrar os outros. Vamos ver agora se existe um ambiente de legalidade ou não no resto do mundo. Porque você pagar para matar um cara que tá fechado com as gangues locais é bem mais caro, né? Vai ser muito difícil eles arranjarem um Adélio lá em El Salvador. Eu acho que esse cara vai segurar a barra e a população vai glorificar ele. E não vai ser de uma hora para outra. Quando o Bitcoin cair, vai ser... É porque a gente tá numa fase... Quando a gente entra no ano pós-halving, normalmente, o pessoal, todo mundo fica achando que tá milionário e tal, diminui o nível de empreendedorismo e tal, o pessoal só quer saber de cocaína, de garoto de programa, de casar, de ter filho, não sei o que lá, de comprar casa nova, barco. Mas quando o Bitcoin cai de novo, a galera volta a trabalhar e fazer o trabalho de base. Esses efeitos de gente morar em El Salvador não vai acontecer de imediato, né? Empresas se deslocarem para lá, isso é um processo de anos.
Se esses caras segurarem, mantiverem mais 2, 3 anos, El Salvador vai mudar absurdamente. A criminalidade lá, o número de mortos por negócio, já caiu a metade. Por quê? Porque esse cara tá fechado com os bandidos. O que gera mortalidade não é aumento de criminalidade, é a disputa entre vagabundos. Se você entrar numa área que é controlada por um vagabundo, não tem nem gritaria. O cara não dá um tapa na mulher, porque se der, o vagabundo ele vai pro tribunal do crime, né? A mulher não corneia o cara, não bota o vagabundo, o Ricardão dentro da casa dela. Vai ter porrada, talaricagem, não é isso? Quando o crime domina, como em Cuba, como na Coreia do Norte, a criminalidade é baixíssima. O que explode a violência é quando tem várias organizações criminosas disputando entre si quem é que vai dominar, né? Você acha o quê? Você acha que outros países vão seguir o exemplo de Bukele? Como é que chama? Pronuncia o nome do cara corretamente? Nayib Bukele. O que Cuba tá fazendo, que eu ouvi dizer esses dias? Parece que eles vão também, né? Eles normatizaram o envio de recursos por Bitcoin. Eu não li a norma, mas provavelmente deve ser alguma norma para garantir a arrecadação desse negócio. Não deve ser, tá liberado, instala o aplicativo que vocês quiserem, né? Até na União Soviética tinha parte capitalista, né? Que os caras deixavam rolar. Senão os caras quebram, né? Precisa ter Todo mundo queria dólar, né? Todo mundo queria dólar na União Soviética. Os caras vão ter uma fonte de receita maravilhosa se eles abrirem isso mesmo. Se Cuba arrecadar em Bitcoin e não usar gateway para transformar isso em dólar, isso aí é mais início da fase 5 do que Tsug ou El Salvador. Concordo. Acho que é um passo, né? Agora, é um passo para chegar nisso. Eu acho difícil. Se Bukele, para ele, o Bitcoin é coisa instrumental, não é um imperativo moral. Imagine a escória lá de Cuba, né? Porque lugares como Cuba, o gordinho lá da Coreia do Norte, podia ser 200 Bitcoin é um vezes recurso para quem não tem recurso, afinal, né? Também. Exatamente, o cara que já tá ganhando, ele não tem o que ganhar mudando o jogo. É aquela história lá porque os Yuppies não vão aceitar o Bitcoin. Um juiz, um cara que ganha 50, 100 mil reais, um marajá, não precisa de Bitcoin. Ele não consegue entender o Bitcoin. Ele diz, não, mas as coisas funcionam para mim. O ministério, o promotor, ele não consegue entender, ele não consegue aceitar o Bitcoin. Ele diz, não, mas o real já funciona, já tem um retorno positivo, né? Sim. O pessoal não... É o privilégio financeiro, né? Aquela história do... O cara vive privilégio, ele não consegue entender... Falso privilégio financeiro. E mesmo um empresário, né, um empreendedor, né, isso é um trabalho público, né, você está falando que é salário garantido, cara, mas o empreendedor entende, né, que o cara precisa ter uma reserva dessa porra aí, hoje em dia. Eu acho que qualquer bom empreendedor entende, espero que fique quieto, e se entende, é bom que fique quieto também, né, se entende mesmo, fica quieto, na real. Pra ser sincero. Ou seja, se entende mesmo, o cara só tem e fica quieto. Agora, quando colapsou o Afeganistão, o cara saiu carregando... Ele levou para o aeroporto 7 carros fortes e só carregou 3. Deixou o resto para trás. Os talibãs lá ficaram com dólar, com ouro, com a porra toda, né? Esses caras não sabiam, não conheciam o Bitcoin, né? Até nisso você vê. O cara roubou não sei quantos helicópteros, avião, não sei o que lá, e não conseguiu carregar o dinheiro, né? Imagine se esse cara entendesse Bitcoin, né? A questão também é a seguinte. Esse é um dos motivos que eu acho que o ouro vai passar por uma demonetização violenta nos próximos anos. A primeira coisa que os estados vendem quando eles colapsam são os bens mais líquidos. E os estados têm muito ouro e o bem mais líquido que eles têm, além de dólar, é ouro. O que aconteceu? Hoje em dia a Venezuela ganha mais de ouro do que de droga. Ele está exportando avião carregado de ouro 2, 3 vezes na semana. O que aconteceu com o ouro da Líbia? O que aconteceu com o ouro da Síria? O que aconteceu com o ouro em todos esses lugares físicos que eles tinham lá? A primeira coisa quando o estado colapsa, o ouro eles gastam com militar ou é saqueado, né? Cara, achei esse texto aí que publicaram da FMI. Tem vários foods já conhecidos, mas tem um que achei interessante como eles colocaram. Vou ler aqui para vocês para ver se de repente gera um debate ou não. Sei lá, façam o que vocês quiserem com isso. Mas numa parte do texto que o cara escreveu, o nome dele, Tobias Adrian. Prosseguir com cautela é o título dessa parte, né? E aí ele escreve o seguinte: o custo mais direto da adoção generalizada de um criptoativo como Bitcoin é a estabilidade macroeconômica. Se os bens e serviços tivessem seus preços fixados em uma moeda real e um criptoativo, famílias e empresas dedicariam tempo e recursos consideráveis a escolher qual tipo de moeda manter, em vez de se envolverem em atividades produtivas. Ou seja, ele quer dizer que
famílias ficariam ali, produtos, serviços supostamente tivessem sido sendo precificados em Bitcoin e em uma moeda fiat, que as pessoas iam ficar perdendo tanto tempo e avaliando qual usar, que ninguém ia produzir mais nada. A questão, Ivan, é o seguinte. Inclusive, esse cara, ele até deixa isso bem claro no Rational Mail, esse Raul Tomás, ele deixa claro que as crianças mentais e a maioria das mulheres, eles vivem em um paradigma da escassez. As pessoas que são empresários, as pessoas que geram riqueza no mundo, os produtores, eles vivem num paradigma da abundância. Você entende que mesmo seu inimigo, ele gera alguma riqueza. Ele é um cara capaz de fazer alguma coisa útil. Se ele trabalha, se ele gera algum serviço e tal, se você tá matando o cara, você tá destruindo alguma riqueza. A maioria das pessoas que são bandidos, são vagabundos, eles ainda vivem naquela mentalidade de 1.000, de 2.000 anos atrás, que só se obtém riqueza matando alguém, escravizando alguém, tomando de alguém, né? A mentalidade da escassez. Isso aí é uma frase que demonstra a mentalidade da escassez.